Mas a gente está vendo a história ser feita na nossa frente. Eu nunca achei que ia ver, Vânia. Nunca achei, quase chamei Vânia de Mega agora de novo. Nunca achei que a gente ia ver o Palácio responder. Que loucura! Que loucura! O Palácio agora Até que responde sim. responde por livro, responde na corte e é capaz de responder na Netflix. Isso é maravilhoso. Vamos Tomara. conversar. Gente, olha, até botei um unicórnio aqui, porque eu nunca achei que isso fosse acontecer. Caraca, vamos conversar, gente. Eu sou a Moura Bianchi, autora de romances. Comigo a Vânia Nunes, tradutora copydesk. E a gente não acredita que a gente está vendo o que a gente está vendo o William fazendo, né, justiçamento antes de subir ao trono. É. Você, aqui embaixo vai ler o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá a nossa opinião para coisas públicas e pede a sua opinião. Você vai encontrar os links dos nossos livros, nossas redes sociais, nossas lojinhas para comprar o que você quiser para ter um pouco mais de nós pertinho de você. Se você está aqui no Brasil, você pode comprar no Shopee, no Collab 55. Se você está fora, a gente dá um beijo pela sua companhia de estar aqui com a gente. Especialmente se você é do Reino Unido, então você está vendo muita coisa do que a gente comenta aqui. É muito interessante esse feedback de gente brasileiro que está lá e que gosta da nossa opinião aqui. Quer dizer que a gente Uhum. está antenado, né, com as antenas. Opa. E aí você pode comprar no outros sites para o que tem também os nossos merchants para você usar a gente, né? Uhum. Olha só o que está acontecendo. A gente já vinha comentando de um novo livro que está saindo sobre a intimidade de William e Kate. O último vídeo foi até sobre isso. A gente fala que Uhum. Kate é a força secreta da monarquia e muito vai vir escrito nesse livro. A gente já está animadíssima. Sabe que a gente ama um livro, ainda mais um livro de treta de Royal. E aí, a gente já vinha assim, de boca aberta, vendo que, por notinhas, que o Palácio já não está engolindo mais. Uhum. Desde que Charlinho anunciou que estava doente, assim, na verdade, assim, desde que Kate anunciou que estava melhor, eu acho que o William está agora com sangue nos olhos. Porque depois do que eles passaram com Kate doente, eu acho que é terra arrasada. É assim, sem prisioneiros de guerra, né? Acabar com tudo. E, Uhum. e aí veio a nota de Charles dizendo que, olha, comigo não tá. Se meu irmão fez coisa errada, leva. Vai pro É. Chilindró, comigo não tá. E tirou título de príncipe, não pelo parlamento, mas por carta, né? Uhum. E agora, mano, incrível nessa ação. Assim, só Harry é mesmo birulei, cara. Só ele põe a bunda na janela para passar a mão nela, né? Não fui eu que inventei, é coisa de Gonzaguinha, tá? Olha só, quem tem teto de vidro não faz um montinho de pedra na porta de casa, né? Esse processo que ele está movendo contra o jornal é coisa de maluco. Porque é como se ele fosse um certinho que as pessoas falassem mal dele. Mas ele é todo errado nessa vida. Então, ele, Uhum. até agora, ele estava vomitando o que ele queria, fingindo chorar, falando disso, falando daquilo, porque foram as iniciais do processo. Essa semana começaram os depoimentos de quem ele acusa. Mas está muito feio. Está muito feio para ele. Sim, é assim, uma desancada, né?
uma coisa absurda. Eu estou, assim, boquiaberta, porque ele é um processo contra o Daily Mail, que é um grande jornal, e o Daily Mail é a cabeça do Royal Rota, que é aquela combinação de repórteres que seguem a família real, quer dizer, eu te dou notícias para você noticiar e você deixa a gente em paz. Isso foi inventado depois que tudo deu errado, com Diana, com coisa, aí inventaram, né? Esse assim, um deixa que eu deixo. Um acordo de cavalheiros, não é isso? Esse processo, então, a grosso modo, Harry está indo contra esse Royal Rota. E como ele é um príncipe ainda, a sensação que fica é que a família real inteira, a coroa, está indo contra os jornalistas. Só que com as respostas que vieram a partir de segunda-feira é o contrário. A coroa está com os repórteres contra Harry. É bonito de ver. É bonito de ver. Eu estava comentando em off aqui com a Moira que o Palácio já não era sem tempo que precisava de uma porta-voz ou de um porta-voz que fosse atrevido, né? Que chegasse e falasse assim: toma lá da cá, você vai me acusar de coisas sem prova. Na verdade, você vai gritar, né? Porque geralmente quem não tem argumentos vai na base do grito. E aí assusta, porque o número é menor, mas o grito é mais alto. Então, você que tem um mínimo de educação, você faz o quê? Não, deixa que fale, dá uma de Jair Rodrigues, deixa que puta que fale. Você fica naquela assim, não, o tempo provará que eu estou com a verdade. Não, meu amor, hoje em dia não tem mais essa, porque com as redes sociais, com a internet, o que cair na rede literalmente é peixe. E fica gravado lá de uma maneira como se fosse verdade absoluta. Até porque a humanidade mesmo, de um modo geral, e sim, estou generalizando, está ficando cada vez mais burra. Tem preguiça de ler, tem preguiça de pesquisar e tem preguiça de ver a verdade. É muito mais fácil eu acreditar naquele que grita e naquele que cria um título muito sugestivo que me convence de cara. Então, quando você vai conversar, até num barzinho, você vai conversar com uma pessoa que tem uma opinião política ou de realeza oposta à sua, e você tenta ver qual é o argumento da pessoa. Não, mas eu vi isso numa reportagem. Você leu a reportagem? Não, mas eu vi o título. Não, mas o título não é a reportagem. E a gente tem presenciado que as reportagens são diametralmente opostas ao título. Tá assim, tá saltando aos olhos isso. Então, a gente está gostando. Sim, está pegando fogo. Exatamente no nosso turno, o negócio está pegando fogo. De um modo geral, no mundo, né? Não, tá tudo aí. Até terremoto já teve. Mas olha, aconteceu assim. Essa ação é uma daquelas que Harry entrou de gaiato. A gente já te falou aqui várias vezes que ele foi usado pelo Elton John e o grupelho é liderado pelo Elton John. A gente já falou por quê, que Elton John ficou com ranço de Diana e está se vingando no filho mais burro que ela teve. E ele entrou de gaiato nisso. Dizem que por ciúme do irmão, porque os jornais realmente hackearam o telefone de Kate na época que era namorada.
e ele entrou com uma ação e ganhou, inclusive o dinheiro ele deu para o Invictus, o dinheiro nem passou, nem esquentou na mão de William. E esse pateta, por ciúmes, ficou a vida toda querendo a mesma, porque seu irmão teve, eu quero. E detalhe, o telefone da Kate foi mais vezes hackeado do que o do próprio William. Foi, é assim, tipo, 3 vezes mais. Tipo Sim. assim, o dela foi 200 vezes, do William foi 70 vezes, desse energúmeno aí foi 10 vezes. Acho que chegou lá e viu, pô, mas não tem nada aqui, só tem encomenda de orégano, lápis para lá e, né, esqueceu. Esse pateta tá querendo, assim, se meu irmão tem uma unha encravada, eu quero a unha encravada igual, né? Esse pateta tá esperando 20 anos para reclamar disso. E desse namoro com essa moça, que abandonou ele porque não aguentou ele. A possibilidade de ser uma princesa do Reino Unido não foi suficiente para uma mulher inteligente aturar esse idiota. Desculpe, mas olha só, ele é burro e ele é idiota, Vânia. De início eu achava o povo chamando ele de burro, achava que era exagero e tal, mas a gente tá vendo, o cara, ele, assim, olha, vou atravessar a rua porque eu vi uma casca de banana lá do outro lado, eu quero pisar. Não é possível isso. Ele falou o que ele quis com esses advogados dele que custam os olhos da cara, já entrou nisso aí devendo milhões. O juiz pensou, tem certeza? Vai ficar muito mais caro, você não tem como pagar. Não se mete, eu vou mesmo, tá bom? E aí, até então, até agora, eles falaram o que eles quiseram, apresentaram um monte de testemunha falsa, testemunha comprada, gente que, assim, private eye, como é que é? Investigador. Que já veio a público dizer, olha, eu não quero nem dar mais depoimento porque eu estou me sentindo ameaçado, eles estão vindo atrás de mim com ameaça de morte para eu falar o que eles querem que fale. Os acusadores não são as vítimas, né, que tem que se defender. E aí, essa semana, Vânia, começou. Ele foi exatamente em cima da Rebecca English. Eu vou botar uma foto dela aqui. Todo mundo vai lembrar, porque ela esteve aqui com o William. Ela, inclusive, fazia os vídeos dela da arrebentação da praia de Copacabana. Ela ia lá para a arrebentação. Eu sempre achei que ela estava sozinha, porque parecia que estava segurando o pau de selfie, sabe? Ficava pensando, meu Deus, vamos passar, vamos levar o telefone dessa mulher, olha a vergonheira, né? Então, ela acompanha os cabeças dos Royals, ela nem acompanha a Anne, por exemplo. Ela acompanha os maiores, sabe? E a acusação de Harry é especificamente em cima dela. Eu fiquei pensando, puxa, mas será que ninguém vai acusar ele de misoginia? Que ele está indo em cima de uma mulher de meia idade, não sei o quê, mas não, né? Aí, dizendo que ela é uma safada, é uma filha das unhas, porque ela compra hacking, ela encomenda hacking, ela, inclusive, encomendou uma pessoa para ficar no avião do lado da Chelsea Davy, porque a Chelsea Davy é sul-africana, e ela estava vindo de volta para o Reino Unido, então que ela pagou, essa Rebecca English pagou alguém para ocupar a cadeira do lado da Chelsea Davy e puxar assunto por 10 horas de voo, sei lá quantas horas. Aí, menina, foi o depoimento dela, Vânia. Coisa absurda. O que ela falou é que ele é wrong and deeply offensive. Então,
Ele só fala merda e ele é um filho das unhas. Ele está errado e ela considera isso altamente ofensivo, essas acusações ridículas que estão procurando, cavando indícios falsos para montar uma narrativa. Por exemplo, na época desse negócio do avião de Chelsea Davis, mas eu estou vendo aqui que saiu um pagamento de 1.500 libras da conta do jornal. E entrou aonde esse pagamento? Você sabe? Não, não sei. Bom. Você vai dizer que um jornal desse tamanho não paga ninguém? Só paga coisa ilícita? E aí as histórias vão, Vânia, de mal a pior. Porque tudo que ele citou no processo, assim, não tinha como ninguém saber que eu não morava em Chelsea. Aí ela disse, olha, foi. Ele falou em um evento de fogueira em Botsuana, vários homens em volta da fogueira. Ele contou que ele estava com uma namorada nova, loura, alta, que nem Isaura, né? Loura, alta, com uma pinta no canto da boca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que ele estava muito apaixonado, que ele achava que ela ia ser a garota que ele ia casar. Uma desses amigos ligou e contou. Eles que já tinham uma lista de possíveis namoradas foram lá, escolheram quem é a loura, alta, magra, que tem uma pinta no canto da boca. Olha, Chelsea Davis. E aí falou, foi um amigo dele que disse para fulano que me contou. Ué, você acreditou em fulano? Fulano é um repórter freelancer que tem credibilidade com a gente. Eu vi que na lista tinha uma pessoa que cabia nesse negócio, eu falei. Mas o que foi o negócio que você falou que tem que os dois irmãos queriam mover um processo contra um jornal da Itália? Então, o jornal da Itália publicou uma foto de Diana dentro do carro. Todo mundo ficou em choque. Eu liguei para o Palácio, porque eu sou repórter, eu tenho acesso. Me falaram as coisas, aquele comunicado oficial. Quando acabou o comunicado oficial, eu perguntei, nossa, mas eles vão aturar isso? Que merda! Falar off the record, ou quer dizer, por fora, microfone desligado, eles estão considerando entrar com um processo, porque foi um absurdo, realmente, todo mundo em choque, nananana. E como que só você publicou isso e ninguém mais publicou? Nós somos pessoas diferentes, cada repórter faz uma pergunta diferente. E é um atrás do outro, todas as reportagens, todas as reportagens que ele diz que ela não presta, ou foi o Palácio, ou foi um amigo dele. E aí eu vou te falar um negócio, Vânia, foi nessa hora que eu dei um estalo. Tem aquele negócio assim, quem anda com porcos come lavagem, não é isso? Você imagina as amizades desse homem. Desde pequeno, desde adolescente, né? Assim, no formol e no tempero. No formol e no orégano, tá? Você imagina o tipo de amizade dele. Aqueles amigos que supostamente Sinhá cortou as asinhas e não deixou ele nem convidar para a festa de casamento, são amigos de esbórnia, porque é tudo gente com dinheiro, ou até com algum tipo de título, às vezes não muito alto, mas é título, então anda nas altas rodas de festas de nobres, vão para os mesmos pubs, encher a cara. Eu não posso nem falar coisa assim de colégio, porque a gente sabe que ele no colégio foi péssimo, repetiu vários anos, só não repetiu porque era neto da rainha,
No e livro parou mesmo por ele aí. falou que eles ficavam lá, em vez de ir para aula, eles ficavam... Ó, Ou então vendo revista então, de mulher pelada. então, esses amigos, nem ele tem como tirar a prova se os amigos falaram ou não falaram, nem os amigos têm como dizer se falou ou não falou, porque devia estar tão temperado que, né? E o Palácio me contou. Aí vai fazer o quê? Vai chamar o porta-voz do Palácio para dizer se contou, se não contou? Vai dizer, eu contei. Ela não inventou nada, não. Entendeu? Entendeu que é o Palácio que está indo contra ele. Eu já desconfio, sabe, Vânia, que todas essas reportagens sejam coisas que venham do Palácio. Mas se ela está usando essa desculpa, é porque eles têm uma combinação, porque o Palácio vai corroborar. Então, é o Palácio agindo para o palhaço. O Palácio contra o palhaço. Até porque ele já está há tanto tempo com esse processo que já deu. Os juízes voltam e meio e falam, ó, para, já foi última instância, não sei o quê, mas ele inventa mais uma coisa para poder ir por outro caminho e continuar com o mesmo processo. Que ele está praticamente sozinho agora, porque todo mundo que incitou que ele participasse já se mandou, A porque maioria não saiu. ou desistiu ou fez acordo. Mas ele quer ser o grande campeão, sabe? O grande herói. Não, eu sozinho consegui derrubar um jornal. O jornal teve que fechar as portas É isso que por ele quer. minha causa. Eu sei que é. Que é um complexo de inferioridade tão grande que ele tem que buscar fazer alguma coisa que o eleve à posição de grande herói. Porque rei ele não vai ser. Co-rei ele não vai ser. Periga até de não ser nem mais duque daqui a pouco. Então, pelo menos ele tem que ser o grande herói que vai derrubar um jornal. Olha que maravilha! Coisa maravilhosa no currículo. Ele vai assim, tomar uma rasteira, sabe? Pode ser assim que no processo, por exemplo, Liz Hurley, aquela bonitona do vestido de alfinete de fralda, ela eu acho que ganha o processo. Por quê? A situação dela é uma situação parecida com a situação de William há muitos anos atrás. Ela sempre foi bonitona, namorou o Hugh Grant, depois namorou um outro cara, engravidou, o cara largou ela porque ela engravidou e ela manteve o filho e ficou nesse negócio. O jornal ficou em cima dela, a ponto assim de ligar e dizer assim, que é do banco, e puxar assunto com ela, não sei o quê. Então chegou um ponto que ela já não atendia mais telefone dentro de casa, não saía grávida, não saía de casa. E não confiava nem assim na mãe, nem no irmão, nem no pai, nem em ninguém, porque não sabia quem é que estava contando as coisas dela e tinha escuta na casa dela, assim, uma coisa horrível. Então, ela deve ganhar. Certo. Então, no processo, apesar de ser um processo, são várias células dentro. Entende? Então, ela, por exemplo, tinha assunto. O Hugh Grant, ele tem ranço, porque o jornal contou que ele gosta de moça com pendente, com pingente, né? E ele não gostou disso, porque na época ele era mocinho de todo mundo. Ele continuou mocinho, então... Ele era famosinho por fazer comédias românticas, né? Mas eu acho que a grande coisa foi quando ele foi pego, literalmente com a boca na botija, dentro de um carro com uma prostituta. E aí foi pego pela polícia e fichado. Aí não tinha como esconder, colega. Então, porque era uma prostituta com pingente, entende?
E aí, e na verdade ele continuou, tá, com a carreira dele, porque antes desse negócio woke, ninguém se importava muito com quem você fazia. Com quem você chupava picolé. Depois virou um problemão isso. Ai, se você não gosta que eu gosto de picolé, então, enfim. E o Elton John também, eu acho que o caso dele é um pouco falso. Falso não, fraco. Porque o Elton John também não foi um anjo de candura. Porque ele tá velhinho hoje, não quer dizer que a vida dele foi na igreja, né? Mas o caso de Harry é totalmente sem sentido. Entende? E tá tomando todo dia, tá? Todo dia que ela vai, eu tenho assistido o Mark Dolan e outras pessoas que estão no tribunal de que ela está, assim, sangue nos olhos, tá cuspindo fogo. A Rebeca ainda. Não, e dizendo assim, na verdade tem razão, assim, que a intenção dele é acabar com a profissão do jornalismo. Porque se a gente não pode falar, se tem família real no meu país e eu não posso falar dessa família real, eles são intocáveis, que história é essa? Num momento em que a história de Andrew só faz piorar, porque não tem nada ruim que não possa piorar. E houve um blind item de ontem. Deixa eu só fazer, antes de você já partir para o outro spare maluco, é que ele, Harry, continua tocando nessa tecla de vocês atrapalharam o meu namoro com a Chelsea, piriri, pororó. A mulher tá casada, morando em outro país, grávida do 3º filho, feliz da vida, fazendo chá de bebê, tá? Porque o povo só foi descobrir que ela tá grávida agora porque ela agora tá de barrigão, ou seja, já deve estar perto de parir, porque essa mulherada muito magra, quando chega da barriga, a criança já tá quase na boca, né? E o cara continua pelo leite derramado por uma garota que já superou ele há muito tempo. Eu fico pensando assim, se isso também nem deve criar, sabe, um problema para ela com o marido. Porque... mas o marido dela deve saber que Harry é louco, né? Sabe, eu acho que basta olhar para a cara de Harry que você sabe que ele é um demente. Primeiro porque ela deve ter contado para o marido as coisas que ela passou com ela, ou que ela tentou, de repente até falou, olha, eu gostava dele, saúde. Tentei um monte, não sei o quê, mas o cara continuava no tempero, continuava mamãezado, continuava chorando, continuava sem fazer terapia, não sei o quê, cansei, né? E assim, o marido tá vendo que ela não tá fazendo nada. Eles foram para o outro lado do mundo, sei lá para onde é que eles se mudaram, foram para a África mesmo, nem sei qual país que eles foram. Cara, a mulher estava muito bem de vida, ela estava com um podcast, estava com coisa de joias, ela está tocando a vida dela. Então, assim, né, qualquer homem com 2 neurônios vai ver que a culpa não é da mulher, né? É do destemperado lá. Né? Mas eu acho que cria um mal-estar, sabe? Porque imagina que você tem sua vida lá toda certinha, toda hora você está no jornal. Imagina, seu marido tá toda hora no jornal porque a ex fica falando dele, movendo o nome dele, porque eu vou defender ele num processo de 20 anos atrás. Isso é até ruim para os negócios. Não, ok, tudo bem. Mas, assim, se ele for muito confiante, ele vai rir do tipo, minha mulher tem um borogodó inesquecível, né? Porque o príncipezinho não para de falar. Não, totalmente. Eu não tô aqui justificando, não, tá? Dizendo que marido é maluco, que tem que ficar pilhado com isso, não, mas é desagradável. É desagradável isso. Você já tem filho. Imagina, você leva seu filho na escola, festinha de aniversário de Joquinha, 5 anos, festa do Batman. Olha, seu ex-namorado, hein? Eu vi, tá movendo um processo. Ah, pô, fogo, né? Menina, mas ele não te esquece, não é? Ele tá sempre falando em você. Ah, para, que enjoo, cara. Que enjoo. Ela tinha que mover um processo contra ele.
Do tipo, tira Esquece. meu nome da sua boca, né? Exato. Tem um negócio desse, não é? Fala aí o que que é, assim, não é restritivo, sei lá. Fala aqui se você sabe, assim. Você que é advogado, sabe, manja desses É, Paranauê, fala aí qual é o nome. não, porque você vê que Vamos ele não mandar um deixa ele em e-mail. paz. Mandar um e-mail para a Chelsea e sugerir. Que A família real jogo. já está toda na bagunça mesmo, todo mundo entrando pela porta de serviço, então É, dá para processar. então, Vamos lá, aí, agora o outro maluquinho. aí tem outra coisa. Até eu vi um vídeo hoje que estava falando que a única coisa que Harry fez na vida foi ganhar na loteria do útero. E é verdade, né? Uhum. Ele foi gerado no útero certo. É a única coisa da vida dele, porque daí para frente ele não conseguiu fazer nada, né? A não ser Sim. coisa errada. E aí, então, veja bem, as crianças nessa família só nascem com um propósito, que é ser o spare, tá? Elizabeth só teve filho para ter um spare. O filho de Elizabeth só teve filho para ter um spare. O filho do filho só tem um filho para ter. Ai, mas ele amava a mulher dele, tá? Então, a pessoa só é spare até nascer o outro spare. Você só é sobressalente depois que nasce o outro sobressalente. Então, no caso de Elizabeth, ela teve Charles. Charles era o sobressalente, né? Mas ela teve Andrew. Andrew era o sobressalente de Charles. Mas no momento que Charles teve William, Andrew deixou de ser sobressalente. Depois, Charles teve Harry, porque ele precisava de um sobressalente para o William. Na hora que o William teve George, Harry deixou de ser sobressalente. Então, esse negócio dele chamar o livro dele de sobressalente já é um roubo, porque esse título também não é dele, desde que George nasceu. Ele já é inútil desde o momento que Kate deu à luz. Entende? Pois é, mas acaba que em português o título ficou melhor, porque ele realmente sobrou. O que Sobrou. sobra? O que sobra é o que não tem utilidade, né? Não tem. Então, o spare existe, digamos assim, o spare de primeira linha, que é o filho do governante, e o sujeito que já nasce para ser spare desse spare já é uma utilidade temporária, tá? Só para deixar isso claro, por quê? O blind item diz assim, porque as pessoas têm muita dificuldade de compreensão de texto, não só em português, tá? Diz assim, esse pode acabar sendo um dos big blinds, que às vezes eles fazem uns blinds que são uns textos, né? Mais curtos da história. Foram necessárias várias buscas na residência desse herdeiro, que definitivamente não é o spare, tá aqui. Most definitely not a spare. Várias buscas na residência desse herdeiro antes que a polícia percebesse que a pintura não é uma réplica, mas o original que havia sido roubado décadas antes. A polícia ainda não fez nada. Então, quem é o herdeiro que não é o spare e que teve a polícia fazendo várias buscas e apreensões? O Andrew. E aí eu vou te perguntar, quem é que tem filha que trabalha em galeria de arte? Andrew. E aí eu vou te mostrar uma outra coisa que apareceu essa semana, tá? Que Eu fiquei agora curiosa para saber qual é a pintura. também
Porque como eles não mostraram dentro da casa dele, quando foram lá aqueles 6 carros, né, tirar tudo que tinha lá em termos de aparelhos, então a gente não sabe qual é a pintura. Tem tanta pintura que já desapareceu e que nunca mais apareceu, gente, tanta. E aí veio essa notícia. O Palácio bane Beatriz e Eugenie de Ascot. Elas não esperavam, ficaram surpresas. Elas não vão poder entrar, fazer parte da festa. Nem agora, nem nada, até o final do ano. Os outros Royals receberam um comunicado no WhatsApp. Não apareça em fotos públicas com elas. Pelo menos até o final do ano. Porque aí na mudança de ano fiscal, a gente decide se continua ou não, entendeu? Para ver se até o final do ano essa bomba aparece ou essa bomba vai desaparecer. Porque não acabou, Vânia. Não contente de pequenas porções, não contente da bola de peito, não contente dos ursinhos na cama, não contente de vender segredo de Estado, não contente disso tudo, ele tem obra de arte roubada. O sujeito cuja família tem 15 palácios retalhados de obras de arte. É inacreditável, Wanda. Inacreditável. Eu acho que não tem... Não, gente, tem que vir a público. Agora eu quero saber que obra é. Eu fiquei pensando, é um Renoir, é um Rembrandt, ou é uma coisa mais moderna? Caravaggio, uma coisa assim. A gente tem que pesquisar quais foram as obras de arte roubadas não recuperadas. Porque eu tô muito... Assim, por exemplo, uma coisa minha, tá? Minha... Não precisa vir aqui no comentário dizendo, Vânia, você está peidada das ideias. Porque um tempo atrás a Mona Lisa foi roubada. Para mim, aquela Mona Lisa é cópia. A que está no museu. Para mim. Podem ter colocado e guardaram. Entendeu? A coisa, né? Poderia ser isso, né? A verdadeira está guardada e aquela é cópia. Mas não, de repente a vergonha foi tão grande. Nem que esse último roubo que deu no Louvre. É sempre o Louvre, já viu? Sempre. Olha então, aqui, ó. Tem um Rembrandt, a Tempestade na Galileia, lindo de morrer esse quadro. Um Vermeer, um Van Eyck, um Caravaggio, um Monet, um Picasso, um Degas, um Matisse e um Henry Moore. Então, podem estar em colecionadores particulares, né? Inclusive, esses dias eu estava pesquisando um tema de quadros que envolve um pouco de nobreza, realeza, não sei o quê, e apareceu para mim no Google uma pintura de uma mulher muito bonita aí, e estava escrito lá, colecionador particular, ou seja, foi vendido em leilão e hoje em dia está totalmente fora de exibição porque é de um colecionador particular. Mas esses aí são, né, a creme de la creme dos famosões de quadros que a gente sabe que foi roubado e simplesmente desapareceu, gente. Agora eu quero saber qual é o quadro que está na casa dele, gente. Só lamento, a Scotland Yard vai ter que vir aqui e contar pra gente. Vai, menina, olha que treta bacana. Tem essa história aqui super famosa também, né, Vânia? Do filme Stuart Little. O Ursinho. Que na casa da família, para compor
cenário, Botaram os colocaram o quatro. que acharam que era uma cópia. Era o original que tinha sido roubado anos antes. Era um Robert Bereni. Era o original. Eles pegaram emprestado e era roubado. Então, gente, é isso, é sobre isso, tá? Quem faz uma coisinha e não é pego, não é delatado, ele vai aumentando, porque ele vai ficando ousado. A Exato. Não há gente vem limite. falando, a gente vem falando muito disso, o Andrew, há muito tempo. Inclusive, tem um filmezinho muito engraçadinho feito de bonequinho, que está lá no nosso Twitter, falando meio que a trajetória perdão, eu sempre falo William, do Andrew, desde a época que Betinha era viva, porque era o filhinho preferido da mamãe e era sempre protegido. Ele foi aumentando a ousadia de crimes dele, porque na cabecinha dele não era crime, era um direito dele. Um direito de nascença, um direito de nobre, um direito de realeza. Ele sempre pôde fazer tudo. Ele não precisava trabalhar, porque, como acabou de aparecer aí, o peito dele era coberto de medalha. Toda vez que ele aprontava alguma coisa, no dia seguinte, mamãezinha dava uma nova medalha para ele, um novo título. Realmente, vamos nos colocar na cabeça desse pobre coitado. Quando que ele ia acreditar que ele ia ser pego desse jeito, destituído de títulos, destituído de medalhas? Ele foi obrigado a devolver honrarias que ele recebeu de outros países da Europa. Nós postamos isso também no nosso Twitter. O negócio ficou muito feio. E quando ele, ousadamente, com essa cara de paspalho, se achando assim, não, eu sou muito fodão, vou dar uma entrevista falando que fui comprar pizza e não sul, pronto, a mãe fez assim. Onde foi que eu errei? Entendeu? Não tem como, gente, não tem. Então, essa coisa das meninas serem banidas de Ascot e de outros eventos, até pelo menos o final do ano, sendo que a gente está bem no início do ano ainda, veio por quê? Porque desde o ano passado, finalzinho, o William pediu que fosse feita uma auditoria nas contas dela. Por quê? Porque ele queria dar uma chance de provar que elas não estavam implicadas em todas aquelas falcatruas do pai. Porque se é verdade que elas não estão envolvidas, o filho não vai pagar pelos pecados do pai. Elas negaram, gente. Porque, como diz a Moira, está fechado assim que não passa sinal de Wi-Fi. Eu Vocês pegaram? continuo. Beleza. Veio a resposta da negativa. Eu continuo achando muito doido, assim, essas pessoas todas estarem querendo medir força com o William. E não é porque eu acho que o William é lindo, gostosão, bonito, gostosão, né? Lindo, tesão. É porque o cara, se ele não tem o poder agora, ele vai ter o poder amanhã. Para que você vai antagonizar o sujeito que vai ser o dono do poder? Você tem que fazer aliança com ele. Ou eles acham o quê? Que vão conseguir tirar e vão dar o poder para Andrew? Harry vai ser rei no lugar de William? É muita burrice, cara. Muita burrice. Agora, estar banido é bonito. A gente só vai saber de verdade verdadeira na hora que chegar o Ascot, porque disseram que elas estavam viajando para o Natal e as duas apareceram lá no Natal. Exato. Né? Mas no Natal não tinha essa cagada toda acontecendo. Agora a coisa mudou de figura. Vamos ver. Agora está bem pesado. E imagina isso, essa ligação para o palácio ao seu rei.
O senhor me dá licença aqui que eu tenho que discutir uma parada com o senhor? Olha só, seu irmão, dentro de uma residência que faz parte da coroa, tem um quadro roubado. O que me garante que seus outros quadros não são roubados? O senhor vai entregar ele ou eu vou ter que pedir Fazer uma auditoria de todos os recibos, de todas as obras de arte? levando em consideração que tem muita coisa nos vários palácios que vem de eras. Não foi uma coisa que eles compraram no início do reinado de Betinha, né? Não. Então, aí fica difícil, porque você veja bem, quando o Windsor pegou fogo, naquele Anos Horribilis, todo mundo saiu carregando obra de arte. Os empregados todos, até tapete. Não eram só quadros tapete, e estátuas. Tapeçaria, porque são tapetes, sei lá, além de ser muito chique, com medo de ser destruído. Coisas antiquíssimas que têm, sei lá, um preço exorbitante. E aí, vamos fazer uma auditoria nisso tudo? Porque a gente não pode esquecer, porque olha só, vou fazer um paralelo para vocês entenderem. Muitas coisas, mas muita, tipo mais de 50% de coisas que estão nos museus da Europa vieram do Egito. O Egito está há anos pedindo de volta os seus tesouros, especialmente os egípcios. Mas tem lá os outros persas e isso e aquilo. Os museus britânicos, franceses, noruegueses, alemães, fingem que nem o templo inteiro. Americanos, o templo foi desmontado e montado no Met. Exato. Então, assim, oi? Tá falando comigo? Oi? Tá fingindo que não está ouvindo. Se em museus tem obras roubadas, que eles dizem que foram conquistadas, por que nos palácios do atual rei não teria? Então, tem esse tipo de roubo, né? Conquista, seja lá o nome que você quiser dar. Mas tem também, assim, a obra que fazia parte da casa de alguém e foi surrupiada, essa pessoa colocou a obra numa lista de obras roubadas e que apareceu em Royal Lodge, supostamente, né? Porque não está dizendo ali que é Royal Lodge, tá? Uhum. É que nem assim, foi lá, o sujeito roubou umas imagens de uma igreja de Minas. A igreja botou a boca no trombone, aquilo entrou numa lista, de repente está lá, adornando a casa do comendador Gouveia. A gente sabe que isso também aconteceu na época da Segunda Guerra, né? Que os judeus foram muito roubados. Muitas obras de arte, não só ouros em barra, que foram derretidos, joias, tudo. mas muitas obras de arte. Então, tem até um filme sobre isso, né? Que vários. Que o Ryan Reynolds, eu acho, era um advogado. Era o Ryan Reynolds, ou era um outro louro, agora me confundi. Ele era um advogado que ia defender a causa de uma senhora judia, e eu acho que foi aquela atriz que fez a rainha. Qual é o nome dela? É Judi Dench? Não. Não, é outro nome. Que ela era judia e ela viu, não sei aonde, não sei se foi um jornal, não sei o quê, uma obra que tinha sido roubada da família dela lá na época da Segunda Guerra. Então, o filme todo é a luta no tribunal para ela tentar reaver aquela obra, né? Então, gente, esse negócio de conquistar, né, obras alheias, né, tesouros alheios, isso existe desde que mundo é mundo, né? Ai, gente, eu tô doida para saber qual é essa obra. Agora eu fiquei assim... Olha, eu acho que vai aparecer, tá? Para. Acho que vai aparecer. Acho que a gente vai ver foto de dentro de Royal Lodge.
Porque tá caindo muito bem na polícia, no governo, esse negócio de ir atrás da monarquia. A monarquia, na figura de Charles, não consegue resolver, não consegue se impor, não responde, que é banindo esses malucos, botando esses malucos para escanteio. Quem está agindo é o William, e através desses subterfúgios. Eu confesso que eu estou achando incrível, tá? Isso que eles estão fazendo. Eu achei que eles não iam fazer nada, ia continuar como os últimos anos de Betinha, baixando a cabeça para Meghan, fazendo merda na Netflix. E sem falar nada. Por falar em Netflix, veio agora o ouvir dizer que a Netflix está pensando em fazer um especial do The Crown. Não é chamar o The Crown para mais uma temporada, é fazer um especial de 1 ou 2 capítulos, né? Assim, uma minissérie da série sobre Andrew. Sobre esse escândalo de Andrew. Olha, se eu fosse Meghan, eu estava agora me rasgando no meio. Que eu faço de tudo, eu chamo o povo de pandeirista e o The Crown não me faz. Agora vem esse cretino aí e o povo já tira logo da cartola. E tem mais, os produtores daquele Very British Scandal. Acho que é isso, Very British. É bem legal essa série. Cada temporada é um grande escândalo britânico, assim, né? Tá pensando também em fazer Andrew. É bem legal. Bem legal. Mas esse tem aonde? Na Netflix também? Não, é HBO, eu acho. Então já tem dois produtores de olho em Andrew. Tomara, porque, né, já que tá fazendo palhaçada, qual é o papel do palhaço? Prime. Fazer a gente É do Prime. Ah, do Prime? Então vou procurar. Olha, eu estou achando muito satisfatório, sabe, ver isso. Esse justiçamento. Não sei se você, né, o que você está achando disso, dessa fofoca toda. Conta aqui pra gente o que você está achando, o que você vai. Não esquece seu hype, seu like. E fala o que você acha que não pode faltar nesse especial do The Crown no Netflix. São os ursinhos? São o suadão? São o suadão? É o suadão? São os ursinhos? Né? Eu não sei. Eu acho que tem que entrar Ho House com uma recepcionista muito especial de perna fina. Que maravilhoso. Conta aqui. Vamos conversar. Parou? Falou. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.